trabalho, ele teve como título, o nome dela foi Os Aspectos da Diversidade de Trypanossomatídeo na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense. O principal objetivo dela foi tentar verificar a diversidade da família Trypanossomatídeo, que é uma família que abrange o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas, a Leishmania, que é o protozoário que causa leishmaniose em humanos e em cães, e também detectar a presença do Trypanosoma evans, que é também um protozoário dessa família, que ele acarreta a doença do mal da cadeiras, que é em cavalos, de animais de produção, e também ele afeta os cães domésticos nos cães domésticos. Os Trypanossomatídeos é a família de protozoário que envolve o Trypanosoma cruzi, a Leishmania, e o Trypanosoma evans, além de outros Trypanossomatídeos, que não foi levado em consideração na pesquisa, mas o nosso foco foi essas três espécies. Nos cavalos, o Trypanosoma evans, ele acarreta causando a doença que os produtores rurais falam que é o mal de cadeiras, que é uma doença que afeta principalmente na locomoção desses animais. Já nos cães, diversos estudos vêm mostrando que o Trypanosoma evans ele é fatal. Então você tem infecções que os cães que em 3 meses os cães acabam morrendo. O meu trabalho ele focou principalmente nos animais silvestres, na região do Pantanal da Ecolândia. Porque você detectando nos animais silvestres, você pode mostrar que naquela região esses 3 protozoários estão presentes. E o interessante de trabalhar com animais silvestres, principalmente na região do Pantanal, é que você tem um contato direto dos animais de produção e dos animais domésticos da região com esses animais. Então você tem uma taxa de contato com esses bichos. Então os animais domésticos ou os animais silvestres podem estar sendo como fonte de infecção de um para o outro. Detecta esses parasitas na fauna, você pode servir como alerta para os órgãos públicos, mostrando que na região você tem que ter uma atenção. Principalmente assim, na minha pesquisa, nós trabalhamos além da região da Ecolândia, nós trabalhamos no assentamento Urucum, que é um assentamento rural que fica muito próximo da cidade de Corumbá. E nessa região nós detectamos tanto o Trypanosoma cruzi, como o Trypanosoma evans, como a Leishmania. O Trypanosoma cruzi, o principal vetor, que seria o inseto que transmite, é os streatomíneos, que é mais conhecido como os barbeiros. Então, assim, o barbeiro, uma vez ele vai fazer o repasse sanguíneo, que seria a alimentação dele do sangue. Ao se alimentar, ele tem uma característica que ele também ele defeca. E quando ele defeca o Trypanosoma cruzi nessas fezes. Então o ser humano, ele pode vir se coçar e ele se infecta com esse parasita. Aí com isso, esse ser humano ele fica um hospedeiro, ou seja, ele está com o parasita nele. Daí se outro barbeiro vier a morder, ele vai ser infectado e vai transmitindo. Ou também uma forma que eu acho que hoje é a que mais conhecida da infecção é para via oral, que eles falam. Que você seria pela alimentação, principalmente de animais infectados, mal cozidos, ou até mesmo pela alimentação desses streatomíneos. Como você tem alguns casos com a cana-de-açúcar, até mesmo com açaí contaminado. A Leishmania ela é transmitida pelo flebotomínio, que é um mosquito que a gente conhece, que eu acho que é a forma mais... a principal forma de transmissão da Leishmania. Principalmente você tem várias espécies de flebotomínio que são capazes de transmitir a Leishmania. E o Trypanosoma evans, a principal forma de transmissão nos cavalos e nos cães também é por vetor, que seria um streatomínio também infectado. Nós fizemos uma coleta sistemática, ou seja, uma coleta contínua, todo mês, em 1 ano, nessas regiões. E assim, uma das coisas que a gente, hoje em dia na pesquisa, principalmente todo mundo sabe a situação que a gente vive, você não trabalha sozinho. Então assim, na minha universidade, eu sou biólogo, como biólogo a gente tem que trabalhar com parcerias com outros profissionais. Então eu contei com a parceria de 2 outros veterinários que sempre estavam no campo comigo, e além da eu tive parceria com a Embrapa Pantanal, com a Fiocruz do Rio de Janeiro, e também nós tivemos uma parceria ainda com uma Universidade de Aveiro de Portugal. Então assim, hoje mostra que você não trabalha sozinho, você tem que trabalhar em parceria com várias instituições para você conseguir fazer pesquisa hoje no Brasil. As 2 áreas. Na região da Ecolândia, uma zoonose que é de importância para a produção é o Trypanosoma evans. Então nós detectamos esse parasita na região. Então você tem que ter medidas mitigadoras de controle para esse parasita, principalmente por fato desse contato que os animais silvestres têm com os animais de produção. Já na região do Urucum, que é uma área, você tem que ter uma atenção muito maior, porque nós encontramos também os 3 parasitas que eu trabalhei, que é a Leishmania principalmente,
uma vez que a leishmania ela é bastante endêmica na área na cidade de Corumbá. Então você tem que falar assim, que você não adianta fazer o controle na cidade, mas nos assentamentos tem que fazer um controle maior para essa doença. E também além do Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, né, que é uma doença que você já teve uma diminuição no Brasil de pessoas com essas doenças. Mas como você observa áreas com esses parasitas, você pode muitas vezes estar ressurgindo, reemergindo essa doença. Então você tem que também ter um controle nessa região.